Meu nome é Bruno, sou membro da Igreja Bethesda da Zona Sul de São Paulo, uma igreja de tradição evangélica pentecostal, na qual eu atuo com a formação de lideranças evangélicas e também dando aulas para adolescentes de 13 e 14 anos na nossa formação cristã. Bom, no ano passado, 2020, nesse ano 2021, tive o prazer e a honra de poder participar da assessoria da Comissão de Análise de Conjuntura na produção do texto base aqui da CFE, da Campanha da Fraternidade Ecumênica desse ano. Uma experiência engrandecedora e maravilhosa, na qual pude contribuir junto com irmãos e irmãs de outras denominações, de outras tradições, conteúdos comuns da nossa fé, daquilo que cremos, daquilo que somos e, em especial, daquilo que podemos viver juntos, daquilo que podemos conviver. E isso nos leva para o tema que a gente tem nesse ano, que é fraternidade, diálogo, um compromisso de amor. Diálogo para nós cristãos tem um significado muito especial, porque a palavrinha final ali, logos, o verbo, palavra, o termo que a gente utiliza para se referir em grego a um conteúdo que é falado por uma pessoa, para nós não é apenas um som, não é algo abstrato, não é simplesmente discurso. Para a gente, nós cristãos e cristãs acreditamos que o verbo se fez carne, o logos se fez carne, essa palavra se faz e deve se fazer carne. Então, quando falamos de diálogo, falamos não apenas daquilo que cremos ou daquilo que pensamos a respeito de alguma coisa. Não são apenas os dogmas, mas sim o conteúdo que esses dogmas têm quando nós vivemos, quando nós compartilhamos das nossas vidas, quando nós estamos a serviço da outra pessoa que está na nossa frente, do próximo, como a nossa tradição recorrentemente chama. Então, nesse caso, nós estamos a um convite de um diálogo, ou seja, de uma conversa entre duas pessoas que estão para encarnar algo, para vivenciar algo. E como está no texto de Lucas, capítulo 17, o reino de Deus está entre nós. É isso que Jesus diz quando alguém pergunta para ele, onde que está o reino? E ele fala que não está lá, não está aqui, não vai nem vem, ele está entre nós. Então, entre duas pessoas que podem viver um pouquinho desse reino. Quando oferece da vida que tem, dos braços que tem, daquilo que podem dispor para que o outro possa viver bem, para que o próximo possa estar bem, para que a pessoa que está na minha frente consiga viver melhor, ter algo novo, encontrar uma fonte de vida que não seja simplesmente um respirar, um qualquer coisa, mas efetivamente um conteúdo que toca aquilo que a gente considera como mais importante, que é o dom de Deus, o dom da vida, aquilo que todos nós aqui compartilhamos como seres humanos, como irmãos e irmãs. Bom, mas nem sempre é tão simples, nem sempre é tão fácil. Nos nossos últimos tempos temos vivido aqueles momentos de polarização, de disputas, de conflitos, de separação entre grupos. Algo que é recorrente na história, não é novidade, mas que é aquilo que nós estamos vivendo. Nós hoje, aqui, no nosso país, nas nossas cidades, nos nossos territórios, nas nossas comunidades, dentro das nossas comunidades. E essas disputas, essas polarizações, elas não são sem razão, elas têm seus motivos, mas elas não podem se encerrar ou dar mais voz, mais potência à violência com a qual nós nos acostumamos e até naturalizamos. Então, contra todo tipo de violência, contra todo tipo de separação, é que a CFE foi pensada. Inclusive naquele que é o texto em Efésios, aquilo que estava dividido em Cristo se fez um. É aí que a gente vai buscar algum conteúdo para poder estar junto. Nós, homens, mulheres, todas as pessoas de bem que querem algo novo, querem algo diferente, que não seja a reprodução da violência, a reprodução daquilo que nós estamos nos acostumando, o que é horrível. Bom, dito isso, a gente tem no texto muitas coisas, no texto base da CFE, mas eu queria dar destaque para uma, que eu acho que é fundamental. A gente dá uma lembradinha num pequeno trecho em que, em momentos de crise, de dificuldade, a gente vivencia algo muito parecido com o que o povo viveu no período da fuga do Egito. Ali no texto de Êxodo, depois que eles estão no deserto e passam por dificuldades, por momentos de muita tensão, de fome, de dificuldade de
suportar a espera daquele lugar melhor para onde eles estavam indo, a primeira reação é: que bom que era a escravidão no Egito. Pelo menos a gente e aí se lembra de um momento em que as coisas eram muito ruins, eram muito pesadas, eram muito difíceis, mas elas estão no passado, estão na memória, então parece que aliviou um pouquinho. E aí no deserto eles querem retornar para o Egito e alguém precisa lembrar que não, aquilo era uma terra de violência e uma terra má, na qual nós estávamos escravizados, éramos violentados, éramos forçados a trabalhar loucamente e insanamente em troca de muito pouco. Os nossos corpos eram disciplinados constantemente. E a gente precisa tomar esse cuidado de não querer voltar para o Egito ou imaginar que no Egito é que é bom. Naquele tipo de relação e de vida em que somos violentados, somos explorados, somos esgotados até a última gotinha de sangue que a gente tiver arrancado da gente, isso não é bom. Precisamos lembrar disso. Alguém precisa nos lembrar e falar que o lugar bom é aquela terra onde emana leite e mel e para onde nós deveríamos estar indo. Para onde às vezes tem momentos de deserto, tem momentos de dificuldade, mas vamos chegar lá, vamos construir esse caminho. Vamos nesse processo de libertação, de ir deixando as correntes para trás e caminhando para algo novo. Para um lugar onde não seja necessário essa violência, nem essa exploração, nem essa luta para que a gente possa sobreviver. Que a gente não se acostume com esse tipo de coisa, mas queira aquilo que é diferente, que é distinto, aqueles valores que a gente considera os mais importantes, os que têm a ver com o nosso reino e com o Messias, aquele a quem nós seguimos. Pois bem, nessas situações de crise, como as que nós estamos vivendo, a gente parece que recorre para aquilo que parece seguro. Então é a violência, é aquilo que é mais fechado, aquilo que parece que é a única saída. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Nós precisamos nos lembrar do verdadeiro fundamento. Nós precisamos nos lembrar do processo do qual nós queremos participar e para onde nós queremos ir. Então a CFE vem cumprindo esse papel nesse ano e espero que ela cumpra. E nesse período de quaresma a gente possa, como irmãos e irmãs, não só em uma ou outra tradição, em uma ou outra comunidade, mas partilhando de um mesmo espírito, mesmo que em lugares diferentes, pensar a respeito disso. A gente possa refletir sobre essa situação. Que a gente possa acalmar os nossos corações, levantar a cabeça, ver o que o nosso próximo precisa, o que nós podemos fazer para que a nossa comunidade se torne melhor, para que aquelas pessoas que estão necessitadas encontrem aconchego, encontrem pão, encontrem água, encontrem um cobertor, encontrem aquilo que em Mateus 25 Jesus diz que é o critério para os que fazem parte do reino. Ele olha para um grupo e fala: quando eu estava com fome, vocês me deram de comer, quando eu estava com sede, vocês me deram de beber, quando eu estava com frio, vocês me cobriram, quando eu estava preso, vocês foram me visitar, quando eu era um estrangeiro, me receberam na sua casa. Quer dizer, vocês cuidaram. E quando nós fizemos isso? Quando fizeram com cada um desses pequeninos. Então esse é um desafio que nós temos, de entender que é esse o critério. E o curioso é que essas pessoas nem sabiam que era isso que elas deveriam fazer. Nessa história que Jesus nos conta em Mateus 25, elas não faziam ideia, elas perguntam: quando que nós fizemos isso? Tá aí. Às vezes nem é por saber o dever ou o dogma que deveríamos cumprir, mas nós estamos encarnando o Logos, a palavra. Nós estamos encarnando os valores desse Jesus a quem nós seguimos e cumprindo com esse papel de ser um sal de terra, luz de mundo, certo? Para finalizar aqui e não me estender mais, porque eu já estou quase estourando o tempo que nos tínhamos proposto para essa conversa, eu desejo que todas e todos vocês tenham um excelente período de Páscoa, que possam guardar os corações de vocês, fazer o bom jejum, que é aquele de cuidar dos órfãos e das viúvas, de libertar aqueles que estão presos, certo? Que Deus nos abençoe, a cada um e a cada uma, que nós possamos seguir bem e em paz. Um abraço, fiquem bem.